Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar a minha mensagem com uma frase de São Francisco de Assis. Nós que renunciamos a tudo, cuidemos de não perder o reino dos céus por coisas que valem pouco. A todas e a todos os paroquianos e paroquianas jubilares que peregrinam na fé e na esperança na paróquia São Francisco de Assis, em Jacaraí, na diocese de São José dos Campos, juntamente com os padres Francisco Alexandre Vasconcelos, Milton Faria, e os diáconos permanentes Luiz Alberto Rodrigues dos Santos e Celso de Magalhães, graça, alegria e paz a todos vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Minha saudação estende-se fraternalmente a D. José Valmor César Teixeira, estimado irmão no episcopado, bispo de nossa querida diocese de São José dos Campos. Uma saudação carinhosa também a todos e a todas que me acompanham através dos meios de comunicação social. Dou graças a Jesus Cristo, bom pastor, cada vez que me lembro da querida paróquia São Francisco de Assis, sobretudo quando, diante dos olhos e do coração, vejo passar os inícios e a conclusão da igreja dedicada a São Francisco, tão bem conduzida por Irmã Celestina, com total apoio da comunidade eclesial e também das queridas co-irmãs carmelitas, sobretudo da Madre Vendelina. Estou certo de que a paróquia São Francisco de Assis, após 25 anos de caminhada pastoral e evangelizadora, tenha crescido no espírito de comunhão e participação, de solidariedade e fraternidade, tornando-se uma comunidade eclesial madura e corresponsável. A celebração jubilar da paróquia oferece oportunidade ímpar para uma avaliação do caminho percorrido e para reavivar e atualizar o sentido e o valor da paróquia. Em primeiro lugar, seria interessante perguntar-se por que a paróquia recebeu o nome, o título de São Francisco de Assis. Certamente não foi por acaso. Alguém se lembra por quê? Valeria a pena a comunidade paroquial partilhar essa questão para valorizar ainda mais o seu padroeiro. Pertencer à paróquia São Francisco de Assis é motivo de orgulho, mas também um desafio. Na verdade, o padroeiro da paróquia é um ponto de referência muito importante para todos os seus paroquianos, pois a maneira mais forte de manifestar a nossa devoção aos santos e santas é, sem dúvida, imitar suas vidas e praticar as virtudes que eles praticaram. São Francisco de Assis, este gigante da santidade, após ouvir um apelo da graça divina, abandonou a alegre companhia dos amigos e do mundo. E uma frase iluminante do Evangelho tocou o seu coração e indicou-lhe o caminho a seguir. Ao enviar os 12 a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos, disse-lhes Jesus:
Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Até que ponto São Francisco de Assis é referência, é motivação para o nosso engajamento pastoral e missionário na paróquia? O fervor apostólico de Francisco é um convite a que façamos de nossa paróquia uma igreja em saída. Francisco parece um caso único entre os santos, não só por causa de seus estigmas, mas também e principalmente por causa da sua semelhança com Cristo. Olhando para nosso padroeiro São Francisco de Assis, contemplando a trajetória de sua vida, aprenderemos a evangelizar com mais ardor e ousadia, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Quanto mais apaixonados por Cristo, mais ardorosamente nos empenharemos em fazer o seu nome conhecido, seguido e amado. É justamente isso que o Papa Francisco pede em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho. O tema solicitado para o nosso encontro de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, propõe que aprofundemos o sentido e o valor da paróquia. Pediu-se igualmente que o tema fosse, ao mesmo tempo, mensagem e uma ocasião de formação para os paroquianos e paroquianas. Sem me ater a uma ordem lógica na exposição do tema, apresentarei alguns tópicos mais práticos do que teóricos sobre o sentido e o valor da paróquia. A paróquia é aquilo que a igreja é no seu todo. É uma comunidade organizada de batizados e iniciativas que fazem a igreja acontecer num determinado espaço e contexto. A igreja poderia ficar reduzida a uma série de estruturas, organizações, sem chegar às pessoas concretas. Se as paróquias não tivessem adequadamente e não vivessem a sua identidade e sua missão como comunidades vivas e dinâmicas. Por isso, a renovação das paróquias, ardentemente augurada e desejada pela Igreja, é essencial para que a diocese desempenhe e cumpra bem a sua missão. O documento de Aparecida, a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, ou seja, a Evangelii Gaudium, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, da CNBB, o documento 100 da CNBB, ou seja, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia, são alguns documentos citados em nossa exposição. Muito mais do que apenas uma realidade jurídica e burocrática, a paróquia é o rosto mais visível e concreto do mistério da Igreja, sacramento da salvação no mundo. Numa palavra, podemos dizer que a missão da paróquia é levar as almas para o céu. É a Igreja na base, célula viva do corpo de Cristo, onde a maioria dos batizados tem a possibilidade de fazer uma experiência concreta do encontro com Cristo e também fazer uma experiência da comunhão eclesial.
A vida comunitária, nós sabemos, é essencial à vivência da fé cristã. Jesus pediu que vivêssemos unidos no seu nome. A paróquia, além de ser casa que acolhe os peregrinos para o céu, tem a missão de criar laços de fraternidade, amizade e comunhão. O testemunho de comunhão é imprescindível na vida da paróquia, a ponto de o povo poder exclamar: vejam como eles se amam. De fato, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, dizem os Atos dos Apóstolos. A paróquia cresce por atração. A paróquia atrai quando vive em comunhão, em fraternidade, pois os discípulos de Jesus serão reconhecidos se amarem uns aos outros como ele nos amou. Não é possível separar a comunhão da missão. A comunhão é missionária, ela evangeliza, arrasta as pessoas. Por isso, paróquia, ela deve ser geradora, deve ser central de comunhão. E cada paroquiano e cada paroquiana ser promotor e promotora, construtor e construtora de comunhão. É fundamental que todas as pastorais paroquiais trabalhem unidas, que não haja divisões, que não haja rivalidades, donde o grande, talvez o maior desafio para a paróquia, tornar-se uma casa e uma escola de comunhão. Aliás, desejo ardente de São João Paulo II. Ali, os discípulos compartilham a mesma fé, a mesma esperança e o amor a serviço da missão evangelizadora. Sem vida em comunidade, não há como efetivamente viver a proposta cristã, isto é, o reino de Deus. A paróquia é, portanto, referência, lar, casa e, ao mesmo tempo, hospedaria que acolhe os viajantes para a pátria celeste e estação para os que caminham guiados pela fé em Jesus Cristo. Meus queridos e minhas queridas, elementos imprescindíveis para a comunidade pastoral e evangelizadora de uma paróquia encontramos nos Atos dos Apóstolos. Ao caracterizar a comunidade perseverante no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A paróquia, podemos dizer, é casa-comunidade, onde as pessoas se encontram, formando a grande família de Deus, a família dos que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A comunidade paroquial, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, torna-se visível na celebração eucarística dominical. O Catecismo da Igreja Católica destaca que a paróquia é o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados para a celebração dominical da Eucaristia. Aliás, o mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor, ou seja, aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da vida da Igreja. A participação na Eucaristia seja verdadeiramente, para cada batizado, o coração do domingo, ou como dizia São João Paulo II, um compromisso irrenunciável, abraçado não só para obedecer a um preceito,
mas como necessidade para uma vida cristã autêntica, consciente e coerente. O fervor dos paroquianos e paroquianas mede-se pela intensidade e fidelidade da sua participação na vida da paróquia, sobretudo na participação eucarística dominical. No tocante à participação na Eucaristia, na missa dominical, dia do Senhor, vale recordar o exemplo dos mártires de Abitinas, na África proconsular, que assim responderam aos seus acusadores. Foi sem qualquer temor que celebramos a ceia do Senhor, porque não se pode deixá-la. É a nossa lei. Não podemos viver sem a ceia do Senhor. Oh, se nós também pudéssemos dizer, não posso viver sem a missa dominical, pelo menos dominical. Na verdade, ensina o direito canônico da Igreja, aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação, ou seja, participar da missa nos dias de preceito, cometem pecado grave. Mas hoje em dia nós sabemos que poucos ainda consideram isso um pecado, infelizmente. Sendo a paróquia a própria igreja que vive no meio das casas dos filhos e filhas, uma das consequências deste jubileu poderia ser a organização de uma campanha que, por meio da pastoral da visitação, isto é, indo de casa em casa, os católicos afastados fossem convidados a retornar à igreja e a participar da Assembleia Eucarística Dominical. É um desafio que eu lanço a vocês. A carta aos Hebreus, ao incentivar a prática do amor fraterno e das boas obras, insiste: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Muito pelo contrário. Procuremos animar-nos mutuamente, à medida que vedes o dia da missa aproximar-se. Você fica contente quando pode ir à missa? Rezar só em casa não é a mesma coisa que na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali, na igreja, algo mais, ou seja, a união dos espíritos, a harmonia das almas, vínculo da caridade. Ali nós temos também as orações dos presbíteros. E ao participar na celebração comunitária da Eucaristia Dominical, estamos dando um forte testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e também à comunidade paroquial. Paróquia significa justamente essa proximidade, esse viver juntos, fazer parte da Assembleia dos filhos e filhas de Deus, reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recusar a vida eucarística é recusar a vida em comunhão. O sacramento da unidade é figurado também pela túnica do Senhor Jesus. Não pode possuir a veste de Cristo aquele que rasga e divide a Igreja de Cristo. E os frutos principais da vida eucarística, você sabe, você conhece: a união com Cristo. Ao comer o pão e beber o vinho consagrados, nós
assimilamos plenamente o corpo de Jesus, identificando-nos com ele, tornando-nos, por assim dizer, concorpóreos e consanguíneos de Jesus. Ou seja, Jesus entra em nós, fazendo com que a sua pessoa se torne cada vez mais visível através de nossas atitudes e de nosso testemunho, tornando-nos verdadeiras transparências de Cristo. Você se considera uma transparência de Cristo? É possível ver Cristo no seu jeito de ser, no seu jeito de agir? A paróquia também, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ela é missionária. Os paroquianos, as paroquianas, devem viver em estado permanente de missão, supondo que a comunidade paroquial cristã tenha consciência de que ela é por natureza missionária. Portanto, omitir-se, lavar as mãos, é sempre mais fácil do que envolver-se, do que assumir, do que comprometer-se, do que vestir a camisa do Evangelho. Você está vestindo essa camisa do Evangelho? Para ser missionária, a paróquia precisa ir ao encontro das pessoas. Tendo esta consciência, a paróquia, a comunidade, fará de tudo para trazer de volta os afastados e convidar os excluídos a fazer parte da comunidade. Em geral, há em nossas paróquias um número muito grande de pessoas que se consideram católicas em razão unicamente do seu batismo, mas que não participam da comunidade, a não ser em ocasiões especiais como Natal, Páscoa, batizados, missa de sétimo dia. Esses batizados vivem como ovelhas sem pastor, estão à mercê dos lobos que ficam à espreita. O que fazer? Deixar de cuidar dessas ovelhas? Ignorar o apelo de Jesus? Cuidar apenas dos batizados que aparecem na igreja? Sabemos que nem a metade dos católicos residentes no território paroquial aparece para participar na missa dominical. Para muitos que se dizem católicos, ir à missa dominical é um verdadeiro luxo. Muitos são os afastados, e grande é o número dos que não conhecem Jesus Cristo. Essa realidade, meus queridos e minhas queridas, está a exigir de nós criatividade, fantasia apostólica e missionária para tocar os corações das pessoas e chegar às multidões que desejam conhecer e seguir o Evangelho de Jesus. Para se viver em permanente estado de missão, é necessário fortalecer o espírito e assumir o compromisso de uma paróquia em saída, ir ao encontro das pessoas, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, quando levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa para visitar sua prima Isabel, necessitada de seu serviço. A pressa de Maria significa a urgência de levar Cristo aos que vivem longe da palavra da salvação. Significa alimentar-se com mais apetite da palavra de Deus, tornando-se servo da palavra no trabalho da evangelização, revivendo em nós o sentimento de Paulo que o levava a exclamar: ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. Não podemos delegar esse serviço a ninguém. Temos que assumir
todos os membros do povo de Deus somos corresponsáveis pela evangelização. Por isso, quem encontrou Cristo e se apaixonou por Ele, não pode guardá-lo só para si. Tem a obrigação de anunciar Cristo aos que ainda não o encontraram. Você já encontrou Jesus? Daí a importância da pastoral da visitação, uma resposta adequada e concreta que podemos dar aos desafios da nova evangelização. Uma pessoa que chega à comunidade e for bem acolhida, ela vai ter vontade de ficar, vai ter gosto de participar. Portanto, que ninguém esbarre com as portas da igreja e da comunidade trancadas. Não podemos descansar enquanto houver um único paroquiano que ainda não ouviu falar de Jesus, que ainda não o conhece e porque não o conhece, não o segue. A paróquia é ainda comunidade de comunidades. É o santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar. E centro constante de envio missionário. Durante a Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013, falando sobre a conversão pastoral, frisava o Papa Francisco: quero lembrar que pastoral nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão. Por isso, faz falta uma igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas possibilidades temos hoje de inserir-nos em um mundo de feridos que tem necessidade de compreensão, de perdão e de amor. Sendo assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nossas paróquias devem ser formadas para se tornarem casas e escolas de comunhão e de oração. Casa é o lar, é o lugar de pertença, como na família, lugar onde nos sentimos bem, nos sentimos à vontade, lugar que é nosso, lugar de encontro e de convivência entre irmãos. Isso deveria acontecer em nossas comunidades paroquiais. Você se sente em casa quando frequenta a sua comunidade paroquial? Uma comunidade eclesial não tem dono. Ninguém é dono da paróquia. Ela é de todos e de todas e para todos e para todas. Daí a necessidade de se evitar todo tipo de panelinhas, de grupinhos. O mesmo sentimento que temos em relação à nossa casa, deveríamos ter pela igreja, para que seja verdadeiramente uma comunidade. Paróquia que não sabe acolher, não sabe evangelizar. Quem acolhe revela Deus nos seus gestos. Acolher bem é uma atitude que brota do coração, de um coração convertido pelo amor misericordioso do Pai. É ajudar as pessoas a se sentirem como filhas e filhas de Deus e também amadas e queridas pelas pessoas. Assim sendo, o discípulo missionário de Jesus vive a sua fé, como eu dizia, em comunidade. Urge, portanto, combater toda tendência ao individualismo
e ao isolamento. A comunidade paroquial não pode limitar-se a uma simples prestadora de serviços ligados apenas à administração dos sacramentos. A paróquia, lugar especial de comunhão, é acolhedora. A paróquia forma, transforma, restaura as pessoas, cultiva a fé, envia em missão. A paróquia é lugar de comunhão, enquanto constrói e favorece o crescimento qualitativo do corpo místico de Cristo. Como evangelizadores e evangelizadoras, devemos aparecer como gente unida, como pessoas amadurecidas na fé e no amor mútuo. Mas a paróquia, ela precisaria ter algumas coisas práticas, alguns desafios a serem assumidos por ocasião deste jubileu. A paróquia deve caminhar e permanecer em contínua renovação na fidelidade a Cristo, atualizando-se e adequando-se às necessidades dos paroquianos e paroquianas de cada época. Renovar-se para evangelizar é o que diz hoje o Espírito à Igreja, a esta paróquia, onde nasce, cresce, celebra e compartilha sua fé a maioria dos fiéis cristãos. Na medida em que a paróquia for capaz de renovar-se, de atualizar-se, melhor preparada ela estará para realizar uma evangelização eficaz e transformadora. Numa sociedade em contínua mudança, a Igreja, a paróquia, é convidada a interrogar-se sobre a sua renovação para assumir com novo impulso e nova ousadia a sua missão evangelizadora, fazendo desta celebração uma fonte inspiradora nos caminhos da fé e da esperança. Meus queridos e minhas queridas, a celebração do jubileu, da criação e da instalação da paróquia deve suscitar e provocar nos paroquianos e paroquianas um dinamismo novo, partindo para águas mais profundas da evangelização, lançando-se em busca de novos desafios, pondo mãos a uma eficaz programação pastoral pós-jubilar. Não há muito que inventar. O grande segredo consiste em reconhecer o Cristo que caminha conosco, aquele que disse: eu estarei convosco, aquele que prometeu aquecer os nossos corações. Eis porque o essencial é conhecer e reconhecer Jesus, amá-lo e imitá-lo, para nele viver a vida trinitária e com ele transformar a nossa paróquia, fazendo com que o anúncio do Evangelho chegue aos corações de cada paroquiano, de cada paroquiana. É hora, meus queridos e minhas queridas, é hora de incendiar os corações dos fiéis que frequentam regularmente a comunidade. É hora de animar pelo fogo do Espírito as pessoas batizadas, mas que não vivem as exigências do batismo, que não sentem uma pertença cordial à Igreja e à paróquia, e que já não experimentam a consolação da fé e da esperança. O Papa Francisco frisa que a evangelização está
essencialmente relacionada com a proclamação do Evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. O fato é que todos têm o direito de receber o Evangelho. Todos têm o direito, e os cristãos têm o dever de anunciá-lo, isto é, de anunciar Jesus Cristo sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria. Levar Jesus a alguém é partilhar a alegria com aquela pessoa. São João Paulo II convidou-nos a reconhecer que não se pode perder atenção para o anúncio àqueles que estão longe de Cristo, porque esta é a tarefa primária da Igreja. A atividade missionária ainda hoje representa o máximo desafio para a Igreja. Podemos dizer que a causa missionária deve ser a primeira de todas as causas. O Papa Francisco insiste muito nesta nova saída missionária ao escrever: cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Nesse sentido, vale recordar ainda o que diz o Papa. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Você se sente, como batizado, um discípulo missionário de Jesus? Cada um dos batizados, portanto, a nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. Cada um dos batizados é um sujeito ativo da evangelização. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, se você já fez essa experiência, é preciso levantar-se, desinstalar-se, partir apressadamente, ir às periferias geográficas, sociais e existenciais de sua paróquia para anunciar o reino. Cada paroquiano, cada paroquiana é convocado a tornar-se boca, microfone de Deus, a tornar-se telefone, WhatsApp de Deus. O Facebook é igualmente um meio moderno de evangelização. Por que não usar esses meios de comunicação para evangelizar, para enviar mensagens cristãs, para enviar uma boa palavra? Diariamente, você envia a seus familiares, a seus conhecidos e amigos, as mais variadas mensagens e recados. Será que você não tem nenhum recado de Deus para partilhar com seus amigos e mesmo com desconhecidos? Indo para os finalmentes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, merecem especial gratidão todas as pessoas que ajudaram a construir e a escrever cada página da história e da caminhada desta paróquia. Sobremaneira, queremos fazer memória daqueles e daquelas
que nesta paróquia plantaram e cultivaram as sementes da palavra feita carne. A começar de seu primeiro pároco, Padre Ronildo Aparecido Rosa, e seus sucessores, até chegar ao pároco atual, Padre Francisco Alexandre Vasconcelos, bem como de todos os vigários paroquiais, diáconos permanentes, seminaristas religiosas, com especial destaque para as irmãs carmelitas, e também dos inúmeros leigos e leigas, agentes de pastorais, de movimentos, de associações. Este jubileu tem igualmente a responsabilidade histórica e pastoral de guardar com zelo e carinho o que a paróquia recebeu e realizou ao longo desses 25 anos. Tem outrossim a missão de prosseguir no anúncio autêntico da Boa Nova de Cristo e de fazer brilhar sua luz diante das pessoas, a fim de que, vendo as boas obras aqui realizadas, louvem o Pai que está nos céus. Enfim, que nossa paróquia jubilar seja uma mãe de coração aberto, olhando nos olhos de seus filhos e filhas, a escutá-los e a conduzi-los à casa do Pai. Com a sua saudação de paz e bem, São Francisco de Assis propôs a pregação do Evangelho na sua radicalidade. Invoquemos então Deus, nosso Pai, para que sintamos em nós a chama viva do seu amor e, imitando a caridade e o fervor apostólico de São Francisco, consagremo-nos ao serviço dos irmãos e irmãs. Votos de todo bem, de toda a paz e de toda a bênção de Deus para todos e todas os paroquianos e paroquianas jubilares da querida paróquia São Francisco de Assis. E por intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau!